Shalom, graça e paz, galera. Que Deus abençoe a todos. Tivemos aí alguns dias parado com os nossos vídeos, mas eu quero hoje, em nome de Jesus, dar sequência a este trabalho que temos realizado, que é compartilhar com os irmãos aquilo que Yeshua tem colocado em nossos corações. E com isso disseminar a palavra, promover o reino. Hoje o texto que nós vamos ler e meditar sobre ele está no livro do Gênesis, o livro dos começos. Gênesis capítulo 37, verso de 1 a 9, e diz assim: e teve José outro sonho. Queridos, o nome José, no original Yosef, que significa Deus acrescenta, e eu quero profetizar isso sobre a sua vida, o acréscimo de Deus em todas as áreas da sua vida, na sua vida espiritual, na sua vida ministerial, na sua vida pessoal, acadêmica, profissional, financeira, enfim, em todas as áreas da sua vida. Quando nós falamos desse nome, quando nós falamos aí do filho amado de Jacó, do filho que ele teve com Raquel, sua amada, mulher pela qual ele trabalhou quase 20 anos para seu tio Labão, para alcançar o direito de se casar com ela. Quando nós falamos de José, o nome de José está muito ligado à questão de sonhos. Não por acaso os próprios irmãos e o tempo incumbiu-se de dar a José este título de o sonhador. Quando nós falamos de José, nós falamos e lembramos automaticamente sobre sonhos, porque a vida de José está muito ligada a esta questão de sonhos. E eu quero ministrar uma palavra importante sobre sonhos no seu coração. Quando nós falamos de sonhos dentro de uma perspectiva bíblica, nós não estamos falando apenas de projeções de ondas cerebrais produzidas pelo nosso inconsciente, mas nós estamos falando de propósito, nós estamos falando de desejos que nascem no coração de Deus e que são transmitidos ao coração daqueles que o temem. Quando nós falamos de sonhos, nós falamos de propósito e automaticamente daquilo que move o ser humano. Um ser humano não morre quando os seus órgãos vitais param de funcionar. Ele morre quando ele para de sonhar. Ele morre quando a sua vida perde o propósito, quando a sua vida perde o sentido, quando ele não consegue mais sonhar, quando ele não consegue mais visualizar o futuro, contemplar as promessas de Deus. Sonhar é fazer uma conexão com o futuro. Sonhar é construir uma ponte com o amanhã. Sonhar é viver o propósito de Deus, é criar na nossa mente uma imagem concreta daquilo que nós queremos que se materialize no natural. O sonho é o processo pelo qual Deus ele traz à existência as suas bênçãos. Então é interessante quando nós vemos aqui no verso de número 37 de Gênesis, no capítulo 37, no verso de número 9, nós vemos, queridos, que a Bíblia diz que e teve José outro sonho. E sabe o que é interessante? Que se nós pegarmos a história de José, nós vamos ver que ele sempre foi incompreendido pelos seus irmãos. Nós vamos ver, inclusive, que o motivo de seus irmãos o odiarem era justamente porque ele era um sonhador, porque ele era um homem que estava à frente do seu tempo. Ele era um homem que estava conectado com o futuro. Ele era um homem dirigido pelas promessas de Deus. Ao contrário dos irmãos que não tinham propósito, que não se moviam pela promessa de Deus, pela palavra profética de Yahvé, José ele se movia debaixo
de uma unção profética, de uma palavra profética. Era um homem cujo coração estava no futuro, cujo coração estava nas promessas de Deus, no propósito de Deus. E por isso seus irmãos o odiavam. Eu quero te dizer, as pessoas têm dificuldade de conviverem e de entenderem um sonhador. Por isso, querido, se você está tendo dificuldade, se as pessoas não conseguem entender a tua alegria, se as pessoas não conseguem entender o fato de você continuar crendo, mesmo em meio às lutas, mesmo em meio às dificuldades, não fique triste com isso. Essa é a sina de um sonhador. Porque o sonho é algo que está relacionado com o futuro, ou seja, as pessoas cuja mente estão apenas no presente, elas não conseguem entender, elas não conseguem compreender a dimensão dos sonhos, elas não conseguem entender que os sonhos são um mecanismo pelo qual Deus torna real as suas promessas. E sabe o que eu acho bonito na história de José? É que mesmo os irmãos não acreditando nele, mesmo a família não acreditando nele, mesmo ele tendo que enfrentar a inveja, mesmo ele tendo que enfrentar o ódio, mesmo ele tendo que enfrentar a cisterna, mesmo ele tendo que enfrentar calúnias, mentiras, perseguições, mesmo ele tendo que enfrentar o cárcere, nenhuma dessas situações adversas foram capazes de impedir José de sonhar. José continuou sonhando. E foram os sonhos e sua capacidade de entender a linguagem dos sonhos. Existe uma linguagem espiritual no meio dos sonhos. Deus, ele fala através dos sonhos. O pastor David Young Chu, ele vai ensinar isso no seu livro A Quarta Dimensão. Ele vai falar que os sonhos são a linguagem do Espírito. Deus, ele fala através de sonhos. E quem entende a linguagem dos sonhos, a linguagem do Espírito, prospera. Quem entende a linguagem dos sonhos, avança. Quem entende a linguagem dos sonhos, alcança lugares altos, alcança posições de honra. E eu quero profetizar na sua vida que a partir de hoje, Deus vai fazer você entender a linguagem dos sonhos. Deus vai fazer você entender essa linguagem do Espírito. Deus vai fazer você se mover através desse mecanismo de Deus que conecta o homem com o futuro, os sonhos. Você vai se mover não por vistas, mas por fé. Você vai se mover com base na palavra, com base nas promessas e nos sonhos de Deus para a sua vida. Independente das pessoas não acreditarem nos teus sonhos, aquele que mais tem condições de investir nos teus sonhos, o maior investidor do mundo, ele acredita nos teus sonhos, que é Deus. Deus acredita nos teus sonhos, e isso basta. Foi isso que ele disse para Paulo, quando Paulo ali por 3 vezes orou ao Senhor. Deus disse para Paulo: Paulo, a minha graça te basta, o favor de Deus te basta. Continue sonhando. Se Deus acredita em você, isso te basta. Isso é o suficiente. Vai chegar um dia em que as pessoas vão ver aquilo que era um sonho se tornar realidade. Elas vão ver e vão testemunhar o cumprimento das promessas de Deus, dos sonhos de Deus na sua vida. Assim como a família de José, assim como Jacó viveu o suficiente para ver os sonhos de José se tornarem uma realidade. Eu profetizo que Deus vai conservar em vida todos os que zombaram dos seus sonhos, todos os que não acreditaram no teu ministério, todos os que zombaram das promessas de Deus para a tua vida, para que eles testemunhem e saibam que aquele que colocou esse sonho no teu coração é fiel para torná-lo uma realidade. Um grande beijo no teu coração. Essa semana tem muita coisa boa. Deus está ministrando coisas maravilhosas no meu coração e eu quero compartilhar com vocês aí no nosso canal. Um grande beijo no teu coração. Jesus te abençoe.